Olá, bem-vindos a mais um programa da série de 3 episódios que estão sendo realizados sob o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. Então, esse é o nosso terceiro programa do canal Papo Filme, e hoje a gente recebe uma prata da casa, um realizador da Baixada Fluminense, ele que é oriundo do município de Nova Iguaçu, Getúlio Ribeiro. Legal, Getúlio, obrigado aí E aí, pela cara, como é que você tá? presença, obrigado aí por marcar aí presença nesse nosso bate-papo. Eu que agradeço, Flávio. Sempre bom trocar uma ideia contigo, cara. Legal. Mas vamos lá, Getúlio, você é um cineasta, como já falei, aqui da Baixada Fluminense. Fala um pouco para nós como foi o seu início, né? O que o fez, o que o levou ao cinema. Cara, então, não é pouco, né? Mas é porque é uma história que vem de muito tempo, assim. Mas assim, vou tentar contar um pouquinho de cada e vamos ver se sai pouco disso aí. É, Cara, uma coisa que eu sempre gostei muito foi de TV, e de videogame, assim, depois que eu comecei a me entender por gente, né? Então, de alguma maneira, eu sempre gostei de narrativas. Mas ao mesmo tempo eu sempre fui uma pessoa muito, muito, muito tímida, assim. Perdão. Sempre fui uma pessoa muito tímida. E quase bichinho do mato, sabe? E aí eu. Então, aí, com o tempo, assim, minha mãe diz que desde novinha, assim, eu ficava, sei lá, assistindo muito desenho animado, assim, na TV, Pingu, essas coisas. E com o passar do tempo eu fui gostando de desenhar, fui gostando de arte no geral, assim, tipo, tudo que era apresentado para mim, assim, até porque é, eu sou o primeiro artista da minha família, assim, da minha, não só da minha geração, mas das outras gerações também, pelo menos até onde eu sei, assim. Pelo menos ninguém, nem ninguém aqui do Rio e ninguém de Minas ou do Ceará, que é de onde meus pais vêm, tem, tem um relato de que alguém era artista e tal. Mas eu comecei muito a pintar e pintar não, né? Desenhar, e sempre gostei muito. Na adolescência veio a música e comecei a tocar baixo, mas nunca eu conseguia completar, nunca eu conseguia ir adiante, assim. Óbvio, muito, muito também por conta de dificuldade financeira, né? É, Porque a gente nunca foi abastado, assim, a gente sempre, inclusive na década de 90 ali sempre foi bem precário as coisas. E chegou um momento, cara, eu lembro qual é. Chegou um momento que meu pai começou a comprar uns DVDs. E os DVDs começavam a vir com making-offs. Eu era muito rato de locadora, assim, tipo, pô, tava em locadora praticamente todo dia quando saía da escola, porque tinha uma no caminho de casa. Eu tinha amizade com as meninas lá e tal. E, e quando chegam os DVDs e chega esses making-offs, muda tudo, cara. Muda tudo, assim. Ah, e eu lembro que um dos que eu fiquei mais besta, assim, de entender o que que era que estava acontecendo e como era feito tipo, atrás das câmeras, foi Matrix, cara. Quando eu fui ver os making-of de Matrix, assim, eu fiquei tipo, cara, isso é muito, muito mágico, assim. Não fazia ideia a dificuldade que era fazer aquilo, ou quanto custava, enfim, tudo. Mas tudo ali parecia tipo uma boa peça de magia, assim, sabe? Parecia que tinha magia pura escorrendo pela aquele DVD, sabe? E os anos se seguiram, eu continuei estudando, mas chegou um tempo que, cara, eu comecei. Isso é uma coisa que eu não me orgulho muito, mas eu comecei a estudar no centro de Nova Iguaçu e eu já estava nessa de querer fazer filme e tal. Eu matava a aula praticamente todo santo dia, cara, para ir pro Cine Verde ou pro cinema do Center, aqui em Nova Iguaçu. Não sei se você conheceu o Center também, né? O Cine Verde é um clássico. Cara, e eu tava. Esses dias eu tava vendo a minha idade, quanto que eu tinha de idade nessa época, eu tinha, sei lá, 14 anos. 13, 14 anos. Eu vi que o Bill Volume 1 no cinema, assim.
Eu vi Madrugada dos Mortos no cinema, sabe? É... Enfim, eu acho que é um pouquinho mais. Acho que já tava com 15 e tal, assim, mas mesmo assim não faz muita diferença, né? É... E aí, cara, e aí eu fiquei mais aflito, assim, eu queria entender aquilo, eu queria fazer aquilo, eu queria contar histórias, e eu acho que uma coisa também que era que é o outro ponto da minha timidez, assim, mas era uma forma de contar a história, dizer o que eu queria, de poder contar histórias, só que como é que eu posso dizer? Só que sem eu precisar estar falando com outras pessoas, né? Eu mostrar aquela história visualmente para as outras pessoas e não necessariamente me comunicando pelas minhas palavras, assim. Mas engraçado, o cinema tirou muito dessa. Assim como as pessoas dizem que o teatro tira a timidez e tudo mais, eu acho que hoje o cinema tirou bastante de mim, assim. Enfim, e um belo dia eu tava no meu bairro lá na praça com os amigos e tal, e eu olhei pra frente e tinha um banner com Escola Livre de Cinemas Nova Iguaçu, inscrições abertas, de graça. Aí daí pra frente, cara, foram cinco curtas, seis curtas com o nosso coletivo da Por Que Não Filmes. Cara, todos eles, de certa forma, foram premiados. A grande mudança foi quando esse outdoor apareceu, assim, na minha frente. Cara, era literalmente um outdoor na minha frente, dizendo assim, cara, vai lá, é aqui que você tem que ir, assim, esse é o caminho. E, como eu disse, né, tudo meio que mudou a partir daí, assim. É um sonho que eu venho tentando ir, que ele tá um pouquinho na minha frente, eu tô indo atrás dele o tempo todo, assim, até hoje, mesmo já tendo realizado filmes e tudo mais, sempre um sonho que tá um pouquinho à frente, assim, que eu tô indo atrás dele, sabe? É mas legal a gente ter também aí um discípulo, né, da Escola Livre de Cinema que foi uma iniciativa brilhante. Você seria o quê? Da primeira geração que saiu da escola? É, cara, eu acredito que foi a primeira. Foi assim que Primeira, ela né? inaugurou. Aí eu fiz um curso livre, aí depois eu fiz um curso de montagem, e depois os laços se estreitaram, mesmo a gente tendo saído para um lado para o outro. Teve o Iguacine, eu trabalhei no primeiro Iguacine, né, que foi o Festival Nacional de Cinema em Nova Iguaçu. E tiveram umas outras, uns outros encontros também, né, em relação à Escola Livre de Cinema. Tinha professores ali conceituados, né? O Dib, você chegou a estudar com o Dib? Cara, não, eu consegui. Rapaz, eu fui. Como é que era legal? Tinha um cineclube na escola e passou Terra em Transe, exibiu Terra em Transe lá, e aí o convidado era o Dib. E foi uma coisa, né? Tipo, a gente nem tinha ideia, né, do quão forte é isso, né? Do quão Aham. importante foi esse encontro, assim, na época, sabe? É. Mas aí vamos falar aí do seu trabalho mais diretamente, o Getúlio. Fala um Hum? pouquinho aí dos seus filmes e conta um pouquinho pra gente aí da sua filmografia e fala um pouquinho também que você tem uma parceira, né? Uma parceira de vídeo, uma parceira de trabalho, né? Que é a Fremio, né? Então fala aí um pouquinho dessa sua carreira, dos seus filmes e dessa parceria aí também. Tá. Cara, cronologicamente falando, tipo, meu primeiro filme oficial mesmo, assim, da Por Que Não Filmes e que não fazia parte de um projeto ou alguma coisa do tipo, foi o Que Vai Ser, de 2009. Cara, o filme uma, já tem um tempo já, né? É, que era um filme muito simples, mas muito simples, um roteiro simples, porém ele tinha uma estética bem diferente para o que a gente andava realizando aqui na Baixada na época. Depois veio O Dia que a Terra Não Acabou, em 2013, que brincava um pouco com a ideia do fim do mundo ali, num docudrama, né? E, e aí
e aí, depois em 2015, nós realizamos 2 filmes e foi o primeiro filme foram os 2 filmes que eu co-dirigi com a Melise, né? A Melise Fremiot, que é um filme para Gerson, mas esse aí a gente troca uma ideia depois. E o Dias e Dias, que foi muito bacana também. A gente foi para um bando de lugar com ele, nos festivais. Pô, passou em Quito, assim como o filme para Gerson também tiveram seus festivais internacionais também. E eram filmes pequenos, né? Pequenos assim, pequenos em estrutura, mas grandes de alma, né? Alma e coração, né? E depois em 2019 eu fiz o Mente Aberta, que aí eu voltei a dirigir sozinho, né? E o sexto é o filme que está rodando agora nos festivais, que é o Lina. Só que o Lina é dirigido pela Melissa Fremiot e eu co-escrevo com ela e faço a direção de fotografia dele. Mas eu digo o sexto filme porque é o sexto filme do coletivo, né? Ele tem ali a logo e a realização da Por Que Não Filmes. Assim. E foi nossa primeira. É interessante que é o nosso primeiro orçamento um pouco maior e é a primeira vez que a gente pisa no Festival do Rio, por exemplo. O filme estreou lá no festival, assim. E eram ele e mais 8 filmes, então a gente se sentiu muito honrado, assim, de estar num dos maiores festivais do cinema brasileiro com esse filme, mais uma vez, tipo, pequena no seu orçamento, grande na sua alma e coração, assim. E sobre o que você falou sobre minha companheira de vida e de trabalho, cara, a Melise enfim, é essa pessoa, realmente é a minha companheira de vida e de trabalho. Mas eu acho que a gente pode dizer que o cinema realmente, assim, inclusive quando eu falo da escola de vídeo de cinema, que a escola de vídeo de cinema mudou muita coisa, eu posso falar até isso, assim, né? Tipo, porque a nossa relação tem praticamente a idade que a gente tem de escola livre de cinema. Cara, a gente se conheceu no primeiro Iguacine, a gente se conheceu no primeiro Iguacine e, cara, eu acho que em 2018 a gente começou a se relacionar de alguma forma e tá até hoje, assim. E, cara, é um sonho que a gente vai junto também, assim, né? Nós temos nossos momentos de, tipo, não muito. Que a gente não tá sendo muito. Não recebe afeto de volta do cinema, né? Porque a gente ele nos é tão querido, mas a realização cinematográfica não nos quer tanto, pelo menos é, se a gente não tem isso de berço, né? Se a gente não é abastado, né? E aí, por mais que a gente às vezes está triste assim, mas de alguma maneira um acaba ajudando o outro e fazendo a coisa acontecer, sabe? Direta ou indiretamente, assim, juntos ou não. Mas é isso, assim, quando eu falo que o cinema realmente mudou muita coisa, assim, e a escola de cinema mudou tudo, eu posso dizer até que nesse momento, assim, nesse encontro, ela também ajudou, sabe? Bom, Getúlio, você falou aí do Mente Aberta, né? O Mente Aberta, ele teve um probleminha aqui num festival aqui do Rio, que seria realizado lá no Centro Cultural da Justiça Federal, e acabou acontecendo um probleminha, houve a solicitação do espaço que seu filme fosse retirado. Seu filme e um outro, se eu não me engano, né? Foram 2 filmes, e por motivos muito estranhos, né, o Centro Cultural solicitou à direção do festival que o filme fosse retirado do festival, e a direção do festival tomou a decisão que eu achei que a decisão acertada, né, de manter os filmes, e ao invés de retirar o filme, eles retiraram o festival daquele espaço, né? Eu queria que você falasse assim rapidamente para a gente sobre esse fato que aconteceu com o Mente Aberta. Cara, para falar disso, eu acho que eu tenho que falar um pouquinho do Mente Aberta, assim, porque
Enfim, o Mente Aberta foi um filme que eu tava fazendo em 2018, a gente tava, né, e continua de certa forma, mas é uma polarização muito forte, mas por um lado a gente via coisas muito desumanas, muito cruéis e violentas e, e que ao mesmo tempo se dizia a favor de família, Deus e honestidade, o que mais seja o que era dito ali, né? É, e aí o Mente Aberta surge um pouco como se for uma denúncia dessa hipocrisia, assim. Ele deixava bem claro, mas em momento nenhum ele cita o nome de alguém, cita um apelido, mas não necessariamente um nome, e ele tem não diálogos, mas uns áudios de arquivo de diálogos que o que hoje é o presidente, né? Na época não, falava abertamente, assim, sem medo e sem pudor nenhum, assim, né? Então são áudios que estão na internet, são livres, e como ele gosta de dizer, liberdade de expressão, né? Como ele fala que, como ele gosta da liberdade de expressão, ele, enfim, e tem três áudios, três trechos pequenos lá ilustrando a última cena do filme, né? O pai não quer chegar em casa e encontrar o filho brincando de boneca, tá? Não existe homofobia no Brasil, tá? Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Mas aí, mais uma vez, é um filme pequeno, a gente não estava esperando muita coisa, ele tem uma estética até um pouco trash, assim. Um roteiro também que pode se dizer um pouco trash, apesar de ele não desmerecer ou não ser a favor daquilo, né? Ele ser bem coerente, mas ainda assim ele tem um exagero, né? Ele tem uma coisa que é essa característica do filme trash. E a gente foi selecionado para a mostra do filme Marginal do Wilton. E aí, cara, eles passaram num edital na Caixa, no Centro da Justiça Federal, né, Centro Cultural da Justiça Federal, CCJF, né? Ele passou no edital para esse festival acontecer lá, tinha passado já tinha um tempo. E aí, beleza, fizeram a curadoria e foram colocar lá no festival. Ah, fez a curadoria com os responsáveis por essa área lá no CCJF. E, cara, num belo dia, a gente descobre que o meu filme, o, o Nosso Sagrado do Aquiprocó, se eu não me engano é o Nosso Sagrado, e, cara, e um terceiro filme que eu acho que é de um realizador baiano, não lembro agora, mas gente boa também. E, assim, esses três filmes não poderiam ser exibidos lá. E a gente ficou, tá, por quê, cara? O que tem aí que a gente não pode exibir, né? E aí, pô, a gente teve uma reunião, assim, lá dentro e tal, tipo, pra eles dizer pra gente por que a gente não podia exibir, assim. E no meu caso, era porque ele ah, usava áudios e, tipo, do presidente e tudo mais. E os outros casos ainda eram coisa pior, cara. Tinha o caso desse menino da Bahia, do filme dele, era porque tinha um Marielle Vive no final, ou era de qualquer forma tinha uma homenagem pequena para ela assim, no final, era só um textinho assim. Então eram coisas tipo absolutamente mínimas, sabe assim. Mas vinha numa onda de censura à arte mesmo, censura ao teatro, que estava acontecendo muito, censura a exposições e tal. Enfim, e chegou um certo momento que alguém lá diz exatamente assim: cara, mas são só três filmes, por que você vai tirar daqui? Não precisa tirar, não. Assim, pô, faz o festival, tira três filmes.
E, tipo, 3 filmes, 2 dos realizadores. Ele falou isso na cara de 2 dos realizadores. Tipo, são só 2 filmes, só tira eles daí. Tipo, cara, e aí meio que a gente ficou bolado, assim, tipo, falou, pô, cara, é realmente a censura, assim, tipo, e ainda minimiza o trabalho da gente. O Wilton também entendeu isso e em momento algum, assim, ele falou, vamos lá, vamos fazer aqui, gente, não vai dar pra fazer o filme de vocês. Mano, ele bateu no peito e falou, ó, não, então estamos saindo fora, vamos fazer o festival assim mesmo e vamos fazer o festival sem vocês. E a gente está saindo daqui sobre censuras. Então foi uma coisa assim que, tipo, a gente ficou sem saber o que estava acontecendo, né? Tipo, até porque, tipo, a gente tá falando de um filme de Nova Iguaçu, cara, da Baixada Fluminense, poderia ser com qualquer um daqui, qualquer amigo nosso aqui, enfim, a gente costuma ver, a gente tá, tipo, sei lá, um grande espetáculo foi censurado, uma companhia foi censurada, mas, tipo, era, era só eu representando aquele filme, sabe? E eu aqui, tipo, na minha vida pacata e tranquila, tentando só conseguir o pão de cada dia e fazer a minha arte, e vem essa censura, assim, então foi muito, muito, muito doido, assim, foi muito inesperado. E só que a partir disso, cara, o filme também ele virou uma, junto com esses filmes que foram censurados e outras censuras que aconteceram, teve um grupo de audiovisual que se tornou tipo uma bandeira a ser levantada em relação a censura nunca mais, né? Que aí se transformou numa mostra de censura nunca mais que rodou o Brasil todo, assim. Então, assim, tem lugar que eu não faço ideia de onde o Mente Aberta esteve, mas por lá ele esteve. Se eu não me engano, a primeira exibição do Censura Nunca Mais foi no Armazém do Campo, na Sala Marielle Franco, que eu acho, eu não tenho certeza. Mas, se eu não me engano, fica em Recife. E daí foram para vários lugares diferentes. Essa mostra entrou em festivais também, como a Mostra Censura Nunca Mais. Lembro que passou no Digo, nesse Festival de Diversidade. Enfim, uma série de coisas assim que também pelo bem e ele serviu também para poder ir contra essa onda de censura que estavam acontecendo, assim. Enfim, é algo muito, muito, muito estranho, né? Mas, mais uma vez aí, louvar a atitude da direção do festival, né, por manter os filmes. Quer dizer, são só 2 filmes, né? E que fosse um, né? Como Sim. você falou ali, claro, a tentativa de reduzir, não dar a devida importância àquilo que o festival estava levando para aquele espaço. Então, o espaço, de fato, ele mostrou que ele não merecia aquele evento, né, ali. E foi acertadíssimo. Eu lembro que, na época, eu até me manifestei parabenizando o festival, porque realmente censura nunca mais, né? Bom, falando um filme para Gerson, um filme seu que foi vencedor no Festival Vercine, no primeiro ano, quando nós estreamos a mostra Baixada em Foco, uma mostra que é dedicada, né, a divulgar e a premiar produções oriundas da Baixada Fluminense. E nessa primeira edição, inclusive, nessa primeira edição do Baixada em Foco, nós tivemos um júri técnico, nós formamos um júri técnico próprio para especificamente para essa categoria. Nos anos seguintes, nós passamos a adotar o voto popular também para essa categoria, que é o que nós usamos para todas as categorias do Vercine, o voto popular. Mas nessa estreia do Baixada em Foco, nós tivemos um júri técnico que escolheu, que contemplou um filme para Gerson como o melhor filme daquele ano.
Então, a gente, para quem não conhece, nós vamos ver agora um trechinho do filme aí, e no retorno a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre um filme para Gerson. Vamos lá assistir um trecho do filme. Esse senhorzinho tomando café é o tio Gerson. Foi ele o responsável pelo abraço mais forte que já recebi. E isso foi no dia que eu conheci. Tá certo que esse filme vai ser sobre o tio Gerson, mas quero que fique bem claro que isso tudo não seria possível sem o companheirismo da tia Rosinha. Bom, então esse foi um filme para Gerson, o filme, como eu já falei, que venceu a primeira edição da mostra Baixada em Foco, mostra que acontece dentro do Festival Orsini. Então vamos lá, fala aí um pouco para a gente, né, de uma maneira geral, destrincha para nós o que foi produzir um filme para Gerson. Cara, foi um dos momentos mais complexos e, de certa maneira, leve, mas se tornou complexo e se tornou muito difícil. E hoje é regido a afeto e saudades. Mas, enfim, vou explicar cada coisinha. Mano, eu e a Melise, a gente tinha uma ideia de fazer um filme com meu tio. E a gente foi munido de equipamento para lá, a gente foi munido com uma câmera e um gravadorzinho desse tamanhozinho, assim, bem pequenininho, sem microfone, sem nada. Era só o microfonezinho do gravador mesmo. A minha câmera e o tripé que a gente tem até hoje, que é super vagabundinho, assim. É... E a gente foi visitar meu tio, assim, viagem de família, sabe? Assim, fomos lá, ela já conhecia ele. E, e a gente sempre gostou muito deles, né? Tanto dele quanto da minha tia Rosinha. E chegamos lá, a gente, né, no meio da viagem, fez uma proposta para ele. Assim, a gente falou: tio, o negócio é o seguinte, a gente queria muito fazer um filme com o senhor, mas ó, tem duas propostas. Uma proposta é: a gente quer fazer um filme sobre um super-herói abandonado aqui na roça. E a outra proposta é acompanhar o dia do senhor trabalhando na roça e tudo mais, como você fazia, até porque ele tinha acabado de operar o coração. Tipo, tinha alguns meses que ele tinha operado. E isso também foi um baque, foi uma coisa que motivou a gente ir lá e pensar em fazer o filme, que na verdade a gente queria fazer, mas a gente ficou assim: será que a gente vai conseguir fazer? Será que ele tá indo pra roça ainda trabalhar? Como é que tá isso, né? E chegamos lá, ele falou: então, eu acho que é melhor o que a gente vai fazer o dia, sempre com uma vozinha muito tranquila, muito calma. Vai, esse aí que fala do cotidiano, vai do trabalhar na roça, vamos fazer esse. Aí a gente tinha até pensado num roteiro bem engraçadinho, assim, bem bacaninho, assim, pra fazer com ele, esse do super-herói. Mas acabou que os dias de viagem, assim, se tornaram dias de trabalho, acompanhando ele, acordando 5 horas da manhã ali, acompanhando ele, fazendo umas cenas ficcionais, assim, que pra também não ter que ficar, tipo, não ter que incomodar ele mais do que a gente já estava incomodando, né? Tipo, não tinha que ligar a câmera às 5 horas da manhã com ele ali, assim, tipo, e falar assim: tio, faz isso, faz aquilo, assim. As cenas que só aconteceram, tipo, foi a preparação do café, que aí eu conseguia pegar cada momento dele ali sem incomodar ele, sabe? E isso demorou pelo menos uns 3, 4 dias, assim, acompanhando os dias dele, cada momento. Aí a gente perguntava: tio, tá, mas o que você faz? Como é que é na igreja? Aí, e ele levava a gente para tudo que é lado, assim, na igreja.
ele bateu na casa do padre pra gente conversar com o padre, pediu autorização, ele que tinha a chave da igreja, ele que... Enfim, toda essa coisa de cidade pequena mesmo, né? E sempre muito, muito querido por todo mundo, assim, que passava por ele. Enfim, esse material a gente gravou em 2013, se eu não me engano. E só que aquele materialzinho que foi guardado lá, que se fala assim, um dia eu volto. Aí a gente começou a fazer o Dias e Dias. O Dias e Dias levou 2 anos de nossas vidas para poder estar pronto em 2015. Então ele acabou ficando de lado, assim, porque a gente começou esse outro projeto. E a gente não sabia o que ia sair de um filme pra Gerson, né? Até que, cara, a gente descobriu que... Primeiro eu vou botar um aviso de spoiler, gente. A partir daqui a gente já tá meio que contando o final. Se quiserem ver antes, eu imagino que o Flávio tenha disponibilizado o link em algum lugar e vocês podem assistir. Mas a partir daqui a gente já tá meio que falando do final dele. Os teus filmes que já estão disponíveis na internet, nós vamos manter um link na descrição aqui do vídeo, do canal. Então, quem não conhece os filmes ainda, depois de assistir aqui o programa, vai poder clicar lá e conhecer. O filme Pajé, eu sei que está na internet, eu não sei os outros, então, mas se estiverem, o link vai estar lá disponibilizado. Enfim, e a partir desse momento aqui a gente pode começar a falar do final dele. Cara, e a partir daí eu fiquei sabendo que ele estava com um tumor, né, no intestino, estava com câncer no intestino, e que não tinha muito o que fazer, porque por causa da idade dele avançada e tudo mais, aí ele ia ser muito mais agressivo, ele ter que acompanhar tudo, enfim, e provavelmente talvez não ia conseguir resistir, né, a todo o tratamento e tal. E aí ele fez a decisão dele de, enfim, continuar e ficar em casa com a família e tal, assim, em vez de ter que ficar internado. Enfim, o tempo se passou e a gente ficou sabendo disso. Pô, cara, aí teve uma semana que a gente correu e falou assim, não, a gente tem que fazer esse filme, assim. Tem que terminar esse filme e vamos colocar pra ele, assim, cara. Aí, cara, foi uma correria danada, assim, tipo, organizar, fazer a linha narrativa pra poder editar e tudo mais. A Melise e a gente falando, cara, vamos editar, vamos fazer tudo mais. Compramos uma passagem para sábado para Minas, faltavam 3 dias, eu conversando com o Rodrigo Caetano sobre a trilha sonora no Top Shopping, ele gravando a trilha sonora no celular dele, para ele mandar pra gente, via celular, porque ele tava sem internet em casa, ou algo do tipo na época, e a gente nessa correria, eu lembro de ter terminado de editar o filme às 6 da manhã do sábado. O ônibus saía da rodoviária às 8 horas da manhã. Então, tipo, eu tava me arrumando quando ele tava terminando de renderizar, assim, vamos mostrar pra ele, vamos embora. Cara, a gente chegou em Piraúba, que é a cidade, né, que é pequena cidade do interior da zona da Mata Mineira. E parecia que só tava esperando a gente, cara. Deu meia hora, assim, da gente chegou, assim, foi o tempo de se despedir e ele acabou falecendo, assim, em casa, com os familiares e tudo mais, assim. Lembro que foi um momento muito difícil, assim, ter acompanhado esse último tempinho ali com ele, sabe? E esses últimos momentos, assim. Mas o que é muito doido nisso tudo foi ter acompanhado os próximos dias com o filme dele na mão, assim. E as pessoas começaram a perguntar, posso ver o filme? Eu quero ver o filme. Os familiares mesmo ali. E, cara, no filme é ele em pé, trabalhando, fazendo e acontecendo e tudo mais, né? E assim, cara, foi a partir daquele momento que eu entendi o quão valioso é uma peça de arte, assim, tipo, eu sempre converso com a Mel sobre isso, assim, que foi o filme que para mim, dos que a gente fez até hoje, é o que é mais valioso artisticamente, assim, pelo fato de ele guardar aquela memória, de ele preservar aquela memória, assim, de ser uma memória ali que as próximas gerações vão poder saber quem é o Tio Gerson, de quem todo mundo fala. Que agora eles têm um sítiozinho que é onde eles moravam na infância, e agora tipo é o sítio do vô Gerson.
que é um cantinho maravilhoso no sinal, assim. E é o cantinho do vô Gerson. Então, assim, eles vão poder saber por que é vô Gerson, entendeu? Eles vão poder ver ele andando, vão poder ver ele conversando, vão poder ver os trejeitos dele, poder ver como ele era carinhoso. Assim como a tia Rosinha também, ela tem uma participação pequena, mas a tia Rosinha que acabou falecendo ano passado, também tá ali, então também vão saber quem é a tia Rosinha, assim. E ele é uma peça do nosso amadurecimento também. Assim. Ele mostra esse momento assim, da gente entendendo um monte de coisa da vida, assim, porque que a gente não tinha passado ainda, sabe? Então, por isso que eu acho que ele é a maior obra de arte assim, que eu e a Melise pudemos criar juntos, assim, sabe? E eu acredito separado também. Assim, tipo, acho que é uma obra de arte para cada um, assim. Pelo menos eu acho, não sei o que ela pensa. Eu acredito que ela pensa também nisso, mas. Sabe? Mas esse carinho e essa sensibilidade toda a gente consegue perceber no filme. Também realmente um documentário também extremamente sensível e muito valioso também, né? Tanto que ganhou, né? Foi escolhido pelo júri o melhor filme daquele ano. E ele chegou a rodar festivais. Cara, rodou, foi pro México, foi pra. Se eu não me engano, foi Bogotá. Rodou, foi pro Festival de Cinema de Ouro Preto. O que foi muito, muito legal de ver ele naquela praça, tipo, de Ouro Preto, num telão enorme, numa projeção linda, sabe? Foi para Juiz de Fora, Vercine, Visões Periféricas. Cara, rodou bem, foi um dos filmes da gente que rodou muito bem, assim, tipo. E eu fico muito feliz por isso, porque era um filme que quanto mais pessoas pudessem conhecer o Tio Gerson, melhor, assim, sabe? Mais amor direcionado para ele, assim. Isso aí. Porque não tem como ter outro sentimento, entendeu? Assim. Claro, claro. Bom, e quem não viu o filme ainda, ou quem já viu e quer assistir de novo, conferir o filme, na descrição do vídeo aí vai ter o link. Vocês vão poder conhecer esse e os outros trabalhos do Getúlio. Bom, Getúlio, a gente já está encerrando, mas eu queria abrir agora para você falar um pouquinho como é que está atualmente, projetos que você está desenvolvendo ou que você pretende desenvolver no futuro próximo. Cara, projetos desenvolvendo a gente tem um monte, né? O difícil é realizar eles, né? Porque vai passando o tempo, a gente vai amadurecendo os projetos também. É muito diferente o que a gente vem fazendo desde o que vai ser até o Lina agora. O Lina eu acho que é a maior prova desse amadurecimento, assim. O Mente Aberta é uma prova de amadurecimento pessoal também, pelo menos o meu, assim, de entender um monte de coisa sobre minha criação, sobre como as coisas, sobre o quanto de coisas ruins eu deixei de lado, assim, fui reaprendendo, me desconstruindo, enfim. E então são questões de amadurecimento mesmo, assim, e a gente vai passando esse amadurecimento para a tela, né, também, né? Só que com isso também às vezes dificulta um pouco, por mais que a gente tenta fazer o roteiro mais simples possível, cara, cinema, qualquer tempo de tela é dinheiro, né? Aí então isso é muito difícil, mas a gente tem uns projetos. A Melissa está entrando num projeto novo dela, depois do Lina, assim, mas vai ser algo que vai maturar, que vai devagarzinho, vai no tempo dela. Eu tenho alguns roteiros que estão engavetados um tempo, mas a coisa mais urgente que eu tenho agora, assim, de querer realizar, são os filmes que compõem uma trilogia que eu chamo de trilogia do opressor, que são filmes de terror social, e que a gente tem ali a primeira amostra disso no Mente Aberta, né? E aí, como eu disse, ele tem um pouco mais da estética trash, mas aí cada filme desses tem uma estética diferente e aborda temas diferentes, assim. Como ele falava lá do machismo tinha e como isso afetava dentro de casa, né? Tipo, era o machismo, aí tinha um tanto de homofobia, ao mesmo tempo que tinha violência doméstica, a gente passa para outros, assim, como Síndrome de Capitão do Mato, Contemporâneo,
Inquisição religiosa, por aí também é solta, e alguns temas desses, assim. Eu acho que em primeira mão, assim, eu acho que eu nunca falei pra ninguém, assim, eu acabei, e como você é da terrinha, ou melhor, como você tá sempre em Caxias, na real, não lembro se é de Caxias ou de São João. Eu sou de São João, na verdade, sou de Você é de São São João de João, Meriti. né? É porque você tá sempre em Caxias, eu acabo mudando. Sim, Caxias é Cara, meu meu ponto próximo ali. filme, o próximo filme que eu tô começando o roteiro tá pronto, mas eu tô começando a rabiscar para poder fazer uma campanha ou alguma coisa para conseguir realizar ele. É um filme sobre a Hilda Prado. É uma ficção de terror sobre a Hilda Prado, sobre as justiceiras do Capivari, que ainda tá tendo seus primeiros passos para poder realizar, assim, mas é um roteiro que eu já me orgulho muito. Bom, é isso. Por enquanto, esses curtas são. Tem mais coisas, mas esses curtas são as prioridades agora. Bom, legal. Espero que em breve a gente consiga, né? Os projetos sejam concretizados e a gente consiga, né? Vê-los todos na tela. Poxa, também Bom, espero pra caramba, viu? legal, legal, legal. Valeu pelo papo, valeu pelas informações. Papo muito legal, agradável, leve. Eu que agradeço, Flávio. Obrigado por aceitar aí a sua participação, foi muito valiosa, né? Fechando então esses 3 programas que inauguram o canal e que foram produzidos sob o patrocínio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2. O canal não vai ficar resumido a esses 3 programas, a gente pretende regularmente inserir outros programas com outros realizadores, e desde já a gente agradece ao Getúlio também, mas a todos aqueles que vêm nos acompanhando, né, assistindo os outros programas e os que viram também. Obrigado, gente, e até o próximo programa.